Olá, você está no canal Griotando e a gente vai falar nesse vídeo sobre a capacidade e a estrutura do Estado brasileiro para lidar com um processo desses de uma pandemia. E eu sei, você não aguenta mais falar disso. Primeiro, é necessário. Segundo, eu estou propondo também uma abordagem comparativa entre este momento e o momento que se viveu lá com a gripe espanhola há exatos, ou quase exatos, 100 anos. Atenção para o fato de que em 1918, 1920, enfim, que foi o período ali da gripe espanhola, como pandemia, o Brasil era um país recém-entrado no regime republicano, coisa de 20 e poucos anos, e tinha uma estrutura muito aquém do que se tem hoje, óbvio, né? Por exemplo, a gente nem tinha um Ministério da Saúde. Hoje temos. Não se sabia absolutamente como lidar com uma pandemia, não se tinha ideia do que isso viesse a ser nos tempos modernos. E era, obviamente, uma doença nova, sobre a qual nada se sabia. Inclusive, alguns cientistas achavam, de início, que se tratava de uma doença causada por bactéria. Então você veja que os tempos eram completamente outros. A estrutura de saúde pública no Brasil tinha como seu instrumento ou instituição mais abrangente um departamento de saúde pública, uma diretoria de saúde pública nacional. Ela chegou no Brasil por volta de setembro de 1918, já vinha assolando outros pontos do mundo desde o início do ano, aqui chegou em setembro. Não se sabia exatamente a origem, enfim. Aliás, o termo gripe espanhola não tem a ver com a origem dela. A rigor, se tratava de um período de guerra e as primeiras vítimas foram militares, inclusive nos Estados Unidos. E aí isso, pelos deslocamentos, enfim, pela questão da própria guerra, isso foi se alastrando, mas não se divulgava, não se falava a respeito, justamente porque, primeiro, você ia causar uma baixa, uma queda no moral das tropas. Segundo, você não vai dizer para os outros que você tem um problema dessa envergadura, porque, obviamente, vai mostrar fraqueza diante do inimigo. Então, ninguém falava sobre o assunto. E a Espanha, como estava fora da guerra, se deu ao trabalho, então, de falar a respeito. Então, a imprensa espanhola foi quem divulgou para o mundo as questões relativas à gripe espanhola. Daí ela ter recebido esta alcunha, né? A questão do Brasil, então, com todas as dificuldades, inclusive do ponto de vista da estrutura do sistema de saúde, foi muito complicada, né? Foi muito complicado o combate a isso e inclusive, a gente começou a ter até algum avanço, mas pouco as pessoas perceberam que, primeiro, houve muita negação, né? Muita gente na imprensa
levou meio em tom de pilhéria e obviamente, as ditas teorias da conspiração também já naquela época aconteceram. E aí, enfim, chegou num ponto em que começou-se a se colocar, no caso pela mídia, a população contra o diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública, por conta de que aquelas medidas coercitivas eram consideradas coercitivas, né? As medidas limitavam as ações das pessoas e tal, a obrigação de usar máscara, ou, enfim, evitar inclusive de se cuspir na rua, que era um hábito até então. E restringindo o deslocamento, enfim, a vida das pessoas. Ora, você já viu isso? Você está vendo isso? E isso provavelmente vai soar para você como algo do tipo, meu Deus, então a gente já fez isso outra vez? Com a desculpa de que se sabia quase nada a respeito, ainda que no caso dos jornalistas, enfim, que se dedicaram muito a combater as ações do diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública, ou da Diretoria Geral de Saúde Pública, tinha a obrigação de saber um pouco mais, de pensar um pouco mais, mas enfim, tá, a mídia é a mídia e você deve reparar que mudou muito pouco nesse aspecto, porque faz o discurso que lhe convém. O Estado brasileiro, sim, também tinha a desculpa de se atrapalhar um pouco, até pela estrutura que se tinha para o combate. Nenhuma das desculpas nós temos hoje, e no entanto estamos vivendo mais ou menos a mesma coisa. Você pense que o Brasil, na República Velha, também chamada Primeira República, era um outro país. Economicamente falando, socialmente falando, a sociedade brasileira era fundamentalmente rural, né? Pequenas bolsas urbanas, e obviamente um sem número de população desassistida, porque não havia sistema nacional de saúde, muito menos uma coisa maravilhosa como é o caso do SUS hoje em dia, que muita gente acha que tem que ter fim. Mas o fato é que, olhando para aquele momento, dá para a gente perceber um traço da nossa sociedade que é muito persistente. É o que na história a gente chama de permanências, né? A elite brasileira tende ao conservadorismo no sentido de não querer mudar nada. Não gosta disso. Não gosta de alterações na estrutura do Estado, não gosta de alterações na estrutura da sociedade, não gosta de alterações, inclusive do ponto de vista econômico, tanto que a gente ficou durante muito tempo apegado a uma economia rural, produtora de commodities. Ah, sim, ainda existe, né? Pois é, mas hoje a gente pelo menos ainda tem uma indústria, a gente já tem um desenvolvimento do setor de serviços, a gente tem, enfim, o Brasil mudou. Até porque hoje é o contrário, né? A absoluta maioria da população vive nas cidades e não mais no campo. Então, obviamente, a economia é que atrai toda essa mudança, né? Essa mudança de ambiente. Então é uma economia muito mais diversificada, não é? E muito mais centrada na indústria e nos serviços, embora o agronegócio seja muito forte, mas daí é agronegócio, não é
não é uma quantidade grande de gente vivendo no campo e produzindo na área rural. São grandes empresas produzindo commodities, que é outra coisa. Mas, de todo modo, se você juntar os grupos sociais que representam hoje o capital, tanto no campo quanto na cidade, eles vão ter mais ou menos o mesmo viés, e isso reflete, inclusive, na nossa composição, tanto do Congresso Nacional, quanto das assembleias estaduais e câmaras municipais. A maior parte dessas pessoas tem a representatividade, ou representam muito mais o capital do que, por exemplo, o trabalho, para usar uma linguagem marxista. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente repara hoje nesse marasmo, mais do que marasmo, não é? Uma ação estrategicamente prejudicial à organização do combate e da prevenção, inclusive, do contágio da Covid-19, a gente repara que, se o governo central tem esta atitude, também não se vê no Congresso um enfrentamento disso, um questionamento disso, e uma proposição de mudança. Se a gente vê nos governos estaduais, na maior parte, na sua maioria, uma ação também que vai meio a reboque da ação do governo central, também não se vê nas assembleias estaduais muita coisa diferente. E eu diria que tem a ver, obviamente, com o fato da representatividade de que se compõem esses organismos, assembleias estaduais e Congresso Nacional, de uma maioria conservadora, mais do que conservadora, fundamentalista até. É uma gente que serve ao capital, que serve às igrejas, seja lá quais forem, de modo geral, com um discurso fanático, fundamentalista, conservador e comodista. No sentido de deixa como está. No sentido de não ir para o enfrentamento, por exemplo, em relação ao governo central. E aí você vai dizer, bom, mas diferentemente do período da gripe espanhola, nesse período a gente tem o SUS, a gente tem o Ministério da Saúde, a gente tem a Anvisa, é outro Brasil, fato. Porém, amarrados pelas coisas, pela estrutura de poder e pela lógica a partir da qual esse poder se orienta hoje. O SUS não é o caso, porque o SUS está ali na ponta, então ele faz o que tem que fazer, e ainda bem que faz. Porque de resto, em termos de organização mesmo, em termos de política de saúde, em termos de políticas, de pensar políticas de enfrentamento, e inclusive de não ser negacionista ou de não trabalhar contra aquilo que vai se estabelecendo, e que a ciência hoje nos disponibiliza, diferente de lá, que a própria ciência não tinha ainda informações suficientes e conhecimento, e nem tecnologia para se desenvolver processos de combate como as vacinas que a gente tem hoje. A gente tem, na verdade, uma estrutura de poder que teria tudo para funcionar melhor, mas que funciona pior do que se fez durante a gripe espanhola. De modo que, se a gente for observar, veremos que nós próprios organizamos ou colocamos sobre as nossas cabeças as mãos que seguram as espadas que nos cortarão o pescoço, ou que vêm nos cortando o pescoço.
Isso vale para as ações, para a política econômica, para a política de estruturação mesmo, de organização do trabalho, da previdência. Temos uma proposta aí de reforma tributária, de reforma administrativa, e em todos esses níveis a coisa se repete como no caso da saúde, que é, para dizer pouco, é uma política genocida, de eliminar mesmo as possibilidades não apenas de desenvolvimento, mas até de sobrevivência da maior parte da população, ou seja, a população que que depende do Estado para organizar a sua vida, de organizar a sociedade de modo que as suas vidas possam funcionar a partir do seu trabalho, da sua dedicação, do seu esforço. As pessoas estão correndo, mas o Estado, em todas as possibilidades que tem, mina-lhes a energia. É o que a gente está fazendo com a saúde. Então a gente tem uma permanência terrível na organização do poder, no caso, tanto o executivo quanto o legislativo. Eu nem vou falar do judiciário, porque esse foi senhorial a vida toda. Toda a nossa história, a gente tem um poder judiciário de sobrenomes, quem duvidar, só fazer uma pesquisa. Agora, a gente tem executivos e legislativos nos municípios, nos estados e na federação que trabalham para diminuir as nossas possibilidades como nação, como sociedade. E fomos nós que criamos isso pelo voto. Claro, devemos isso muito à mídia, que assim como lá há 100 anos fez piada e negou, tanto quanto possível, a existência, em princípio, até a gravidade daquela doença, nessa agora, no máximo, colocou a discussão entre aquilo que governadores propunham, sobretudo capitaneados pelo governo de São Paulo, e o que o presidente colocava. A mídia reduziu isso a uma disputa política, uma disputa de opinião, uma disputa por espaço entre os dois. O que não era, absolutamente não era verdade. Então, nós temos vivemos um momento difícil, complicado, mas que tem se tornado mais difícil justamente porque, por um lado, a gente tem a destruição daquilo que se entende por política, e isso construído principalmente a partir da Lava Jato, e com todos aqueles absurdos que fizeram. E por outro, a gente tem um Congresso, Assembleias Estaduais, Câmaras Municipais e muito do Executivo nos municípios e nos estados e principalmente na federação, num momento de extrema pobreza. Gente sem projeto, gente sem vontade e gente que não tem o mínimo interesse em governar para o povo, para a população e em benefício do povo. De modo que, se a gente observar, a república é tudo, menos república. Este é o canal Griotando, que conta obviamente com seu apoio e que pede sempre que você puder, comente aqui os nossos vídeos, interaja com a gente, curta, compartilhe, se inscreve no canal, gente. Contamos com isso. Grande abraço, até a próxima.